Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que bem. Sou o Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e como podem ver, no vídeo de hoje nós vamos comentar essa matéria aqui do Nexo, em que uma professora da UNB investigou dinâmicas de grupos no WhatsApp, grupos de homens, e identificou padrões de desafetação ao sexo oposto, né? E relacionamentos são muito legais. E ela diz que o grande desafio dos homens é romper com a cumplicidade, ou seja, homem é bicho unido, é uma raça muito unida e unida por um código invisível que, opa, saiu aqui, unida por um código de conduta invisível que não está escrito, mas todo homem sabe que código é esse. E todo homem nasceu já com esse código impresso no cérebro, no DNA. É uma coisa assim que simplesmente não é possível. Não é possível os homens romperem com a cumplicidade. E aí ela fala aqui de um grupo, e nesse grupo envolveu traições, e as pessoas falaram coisas, enfim, chamado de Casa dos Homens. O que eu tenho a dizer é o seguinte: duas, primeiro, duas coisas. Homem, ele precisa ter esse espaço, tá? E outra, eu acho que nem toda conversa de homem deve ser levada a sério. Os homens, quando se juntam, todos voltam para a quinta série, todos voltam para a adolescência, mesmo que se a pessoa tiver 70 anos, 80 anos, ela vai voltar a ser um adolescente, se comportar como um adolescente, ter aqueles conceitos de adolescente, aquelas piadinhas, aquela coisa de cunho sexual, para quê? Para performar, para fazer graça em relação ao outro homem, para se validar em relação a outro homem, contar vantagem. Isso nunca teve consequência nenhuma. Isso nunca teve consequência. Isso sempre existiu e nunca teve consequência. E sempre os homens saíram daquela conversa, voltaram para o casamento dele. Essa questão da traição, ela realmente há uma cumplicidade entre os homens, porque o homem, ele é o default, né, por padrão, ele é poligâmico. Mas, claro, nós não somos animais irracionais, nós somos animais racionais, temos sentimentos, temos discernimento, e esses padrões eles podem ser abolidos, eles podem ser mitigados ou eles podem ser transplantados para outra área. E o homem, muitas vezes, ele rompe com esses padrões de, de traição, de poligamia, por meio das artes, por meio do trabalho, por meio de viagens, por os outros meios. Né? Ele transmuta essa energia para outros campos. É perfeitamente possível. E outros não. Outros já se entregam mais aos instintos, aos prazeres. Né? Então, geralmente, quando o homem trai, o outro ele tende a encobrir essa traição. Primeiro, porque existe esse código invisível de conduta entre os homens, é um código invisível que ninguém sabe, mas está escrito em pedra, né, no DNA de todo homem desde que ele nasce. E também porque a traição masculina é diferente da feminina. Eu não estou dizendo que está certo, tá? Muito pelo contrário. A traição masculina, muitas vezes, ela é uma forma de autoafirmação, ela é uma forma de validação, ela é uma forma, às vezes, até uma válvula de escape. Quando o relacionamento está desgastado, ele faz isso para poder se aliviar. E ele também, uma outra razão, né, para a traição masculina ser diferente da traição feminina, é que o homem sabe separar muito bem essas coisas. Ele tem várias caixinhas. Então ele tem o afeto, ele tem a caixinha do sexo, várias caixinhas separadas. Ele separa tudo. Ele pode fazer sexo com a mulher e voltar para a esposa do mesmo jeito. Aquilo ali não o afeta.
Eu não sei de onde vem isso. Isso vem da evolução da espécie. Então, essa existe essa separação entre sexo e afeto. Então, você fazer sexo com a mulher não significa que você gosta dela, significa que você extravasou alguma coisa que estava represada ali naquele momento. E a pessoa volta para a sua vida e nada é como se nada tivesse acontecido. Então, o outro homem tem essa compreensão que não valeria a pena você destruir uma família, um casamento, por conta de uma escapada dessa. Não estou dizendo que é certo. E para a mulher já é outra coisa. A mulher já não consegue separar. Quando ela faz sexo, ela necessariamente a entrega é maior, a entrega emocional é maior, o custo de fazer sexo para a mulher é muito maior, então por isso ela se compromete mais com aquele homem. Quando ela trai, inclusive quando ela trai o marido, ela deixa de gostar do marido. E o marido, quando trai a esposa, ele não deixa de gostar da esposa. Às vezes é o contrário. Ele gosta, ele tem mais atração, né? Ele se sente mais homem, né? São coisas que não dá para você dizer assim, o homem tem que ser igual à mulher. Não. São, as pessoas são diferentes, o homem e a mulher são diferentes. Eu não estou dizendo que a gente não deva lutar por uma sociedade igualitária, não é isso, não é nada disso. E nem estou dizendo que isso se justifica o que é correto, porque as pessoas podem ter as suas escolhas, né? Podem renunciar a uma coisa para ter outra. Não estou falando nada disso. Eu estou só explicando que muitas vezes, a maioria desses homens, talvez num grupo, seja virtual, é porque antigamente o grupo era presencial, então a conversa ela se perdia no ar. E hoje em dia você está tudo registrado na internet, em algum aplicativo, alguma plataforma, mas isso sempre existiu. Muitas vezes é usado como validação, como terapia. É que nem o jogo de futebol, que um cara vai lá, xinga o outro, chama o outro de não sei o quê, fala barbaridades, e tá todo mundo se abraçando, bebendo cerveja, porque aquilo ali é uma catarse, é uma espécie de terapia. Então esses grupos são também uma terapia. E isso, para alguns homens, embora eu creio que para a grande maioria dos homens que participam desses grupos, eles só falam, não fazem, eles não têm amantes. Esses que têm amantes são uma minoria, que promovem toda essa algazarra, né? E isso promove um aumento da libido do homem. O homem se sente mais excitado com essas conversas, e isso vai refletir na qualidade do relacionamento que ele tem com a esposa dele, sem nunca ter traído e nunca, certamente nunca irá trair a esposa, mas os homens precisam desse espaço de falar, de ser livre, de falar o que quiser, de falar besteira. Isso não significa que você está desgostando de alguém. Se um homem tem uma mulher, tem uma vida sexual ativa, plena, ele não tem razão nenhuma para desgostar de mulher. Isso é extremamente. Só se for aí é uma doença mental, é um problema, é caso clínico. Mas, no geral, o que eu tenho observado como homem é que esses espaços são espaços do homem, é um espaço masculino, a mulher não pode entrar porque se diz barbaridades, se diz coisas indizíveis que só os homens vão dizer, aquilo é esquecido, em parte ou totalmente, quando o homem sai daquele lugar, daquele contexto, e ele vai viver a vida normal, é como se fosse uma terapia, uma catarse, né? Você fala o que quiser para o seu psicólogo e fica só entre vocês. Então, é como se a mulher, o homem estivesse fazendo uma sessão de terapia e a mulher estivesse ouvindo o que o cara está falando para o terapeuta. Não pode, sabe? Tem espaço que você não pode ouvir o que o cara está falando. Tem espaço que é só do homem. É o homem confessando os pecados com o padre, é o homem confessando os pecados com o pastor, é o homem se tratando com o terapeuta e ele vai falar várias barbaridades, e é o homem com outros homens, naquele contexto de quinta série, e eles estão ali descarregando a tensão no dia a dia, e isso ajuda, às vezes, a suportar as tensões naturais, os problemas que um casamento, né, gera na cabeça do homem, e por meio desse tipo, né, de barbaridades, de algazarra, eles vão relaxando, vão
vão processando aquilo ali, aqueles problemas cotidianos, né, de ter uma família, de ter uma esposa, de ter conta, de ter a mulher reclamando que a mulher faz aquilo, que a mulher é isso, e a outra mulher lá na rua é mais gostosa e tal, e eu ia pegar, ia fazer não sei o que, ia fazer Y, X e Z. É disso para baixo o nível da conversa. Mas isso é um espaço realmente de cumplicidade, o homem tem cumplicidade pelo outro, porque a turma toda é feita, parece que na mesma fábrica, o HD é o mesmo, mas eu não vejo isso como uma ameaça. Mas o problema é que, hoje em dia, né, as conversas estão registradas, as mulheres têm acesso, a mulher não deveria frequentar esses espaços, são espaços exclusivamente masculinos, onde o homem deve ter liberdade para dizer o que ele quiser, né, naquela hora. Isso não significa nada, não significa que ele vai fazer aquilo ou vai deixar de fazer. Então, assim, é a minha opinião com relação a essa coisa, né, que eu acho que espaço de homem, eu acho que não deve ter mulher, eu acho que o homem deve ter, sim, o seu espaço, os seus momentos, as suas brincadeiras, e isso não, até onde eu vejo de grupos que eu participei e tudo, isso não. E eu não participo mais, não tenho esse tipo de amizade, né? Amizade é mais a família e tudo, e, e amigos da família, etc. Mas, assim, é esse tipo de brincadeira que rola. Eu acho que, eu acho que isso não é caso, né? Só. Aí rola, né? Rola preconceito, rola valores preconceituosos, rola. Mas isso fica por ali. Eu não, eu não sou psicólogo para explicar esse fenômeno, mas isso acontece e coisas de cunho sexual é só o que acontece, né? E toda essa questão da homossexualidade também uns com os outros, né? Um testa, um coloca em xeque a masculinidade do outro só para brincar, só para ver a reação do outro. Então são coisas assim, é uma catarse, é uma loucura, conversa de homem. Eu acho que, como o homem tem o cérebro de homem, pensa como homem, ele fala coisas de homem. Eu acho que a mulher, ela não pode participar desses espaços, porque não é para mulher participar desses espaços, não é uma coisa para ser levada a sério, e eu acho que a mulher não tem estrutura emocional para ficar vendo essas coisas, não. Eu acho que, porque a mulher tem o seu jeito de pensar, e a gente tem que tentar se esforçar, né, sendo homem ou sendo mulher, para tentar ver as coisas pela cabeça do outro, mas às vezes o que acontece é que a mulher tenta analisar o comportamento do homem pela sua própria perspectiva, e são perspectivas bem diferentes, então costuma não dar certo, aí rola todo esse ressentimento, essa animosidade que ocorre por conta dessas coisas que são essas barbaridades, né, que são faladas entre homens, em que, ao meu ver, não tem mais nenhuma consequência. Então é isso, gente. Não sei se esse vídeo será bem recebido. Eu acho que, se mulheres escutarem isso aqui, eu acho que é um ponto de esclarecimento, né? Principalmente eu sendo homem, tendo convivido nessas amizades assim de homens que têm um comportamento semelhante. A grande maioria não trai, não tem a sua esposa e não trai. Isso fica no âmbito da fantasia, né? Então é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui. Se você quiser mais vídeos como esse, curta, comente, se inscreva no canal, porque assim a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, vai distribuindo para mais e mais pessoas, e eu entendo que esse conteúdo é relevante e vou fazendo mais vídeos dessa forma. Obrigado, um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.